tantos mitos sobre ele que, claro, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas com ela, a nossa ginecologista, a doutora Vanúzia Miranda. Doutora Vanúzia, por que o DIU acaba sendo ainda um método que as pessoas têm tanto medo? Vez ou outra a gente vê a foto de um bebê que nasce segurando o DIU assim na... Boa tarde, doutora Vanúzia. Boa tarde, meu amor. DIU é polêmico mesmo. E ele é polêmico principalmente porque foi julgado como um método abortivo, assim que ele foi introduzido no mercado, né? O pessoal supunha como aquele corpo estranho vai evitar um filho. Só pode ser havendo a fecundação e o ovo sem lugar para nidar no endométrio e desenvolver a gestação. Então, um método abortivo, mas engano de quem pensa ainda assim. O DIU, ele é um método contraceptivo por excelência e ele impede até a fecundação. Ou seja, não há um encontro do espermatozoide com o óvulo, não. E não há por vários efeitos que ele promove no próprio útero e no muco, porque não se perca. Aquele mucozinho que sai pela vagina, que parece uma... Ele é uma via maravilhosa de ascensão dos espermatozoides. Mas esse muco, diante do DIU, muda. Muda a textura, ele fica mais denso, mais grosso, menos finante. E isso serve de impedimento para essa ascensão livre do espermatozoide para a cavidade endometrial. Sem falar que ele muda o próprio endométrio. Tanto o DIU hormonal como o DIU não hormonal de cobre. Ele promove um processo inflamatório no endométrio e torna esse endométrio inapto para a fecundação, para receber qualquer ovo fecundado que seja. Mas isso é 100% seguro? É como você falou. Os bebês, às vezes, vão nascer bebês com DIU na testa. O que é isso? Isso mostra que existe um percentual de falha nesse método e em qualquer outro. Não existe um 100% de garantia de ausência de gravidez enquanto estiver sendo usado. Então, existe esse percentual de 0,5%, veja. É quando Deus quer, mulher, só eu pode, também né? creio nisso, Eu acho. E aí, você gesta mesmo com o DIU. Ô, doutora Vanúzia, ela trouxe aqui um DIU de cobre, a gente mostra pra quem. E tem, vamos primeiro falar, esse aqui não é o DIU de Mirena, né? Mas explica primeiro, doutora Vanúzia, a diferença entre os dois, quando é indicado, em que situação é indicado, como é que funciona? Tem mulheres que não têm indicação para uso de hormônio nenhum. Mulheres que têm tendência a trombo, mulheres que têm problemas de enxaqueca grave, com áurea, com tudo. Então, para essas mulheres, usar hormônio é complicado. E para evitar isso, o DIU de cobre, que não tem interferência hormonal alguma, ele se mostra como um método eficaz em termos de proteção contra uma gravidez indesejada e eficaz em termos de não expor a mulher a nenhum hormônio que possa torná-la vulnerável a esses acometimentos que a incomodam e que põem em risco, porque trombo não dá muito certo essa história. Tá. Trombo pode levar a acidentes vasculares cerebrais e aí a coisa é mais complicada, né? Sim. Então, para essas mulheres que não querem tomar hormônio ou que têm contraindicação do uso de hormônio, o DIU de cobre é uma excelente pedida. Já as mulheres que têm endometriose ou que têm adenomiose ou que têm fluxos menstruais imensos, prolongados, grande volume sanguíneo que chega a espoliar ela ser uma mulher anêmica com frequência. Então, para essas mulheres, o DIU hormonal é maravilhoso. Tá. Por quê? Porque o DIU hormonal, ele diminui a espessura do endométrio e pode ou parar de menstruar essa mulher usuária ou diminuir bastante o fluxo, de modo que ela não vai ter os incômodos que ela tinha antes. Eu acho, né, que as mulheres ficam um pouco com medo, porque quando vê, é esse pezinho que coloca, eu fiquei sabendo que fica um fiozinho pra fora. É incômodo, doutora Vanúzia? Como é esse processo? A colocação do DIU, ela pode ser feita com anestesia local, no próprio colo uterino, mas é um procedimento ambulatorial por eleição. Então, a medida da cavidade endometrial e a colocação do DIU pode ser doloroso para algumas pessoas, isso vai variar de acordo com o limiar de dor, de suportar a dor de cada um, né? Que isso varia entre pessoas. Mas, de uma maneira geral, depois de aposicionado o DIU, ele não promove nenhum outro tipo de incômodo, a não ser quando a mulher diz: estou sentindo cólicas maiores, estou sangrando mais, e isso ocorre mais com o DIU de cobre e não ocorre para sempre. Veja, o DIU de cobre, 10 anos de uso, tem algumas literaturas que já relatam o uso por 12 anos
E nesse período todo você não vai passar sentindo esses incômodos. Sim. Esses incômodos são frequentes nos 3 primeiros meses, principalmente. Então, geralmente a gente diz à paciente, sustenta um pouquinho, isso é só uma adaptação. Depois você vai voltar aos seus fluxos normais, né? A gente falou aí, né, sobre a anestesia. Precisa fazer algum exame para colocar? Olha, a gente mede a cavidade, a gente faz uma ultrassonografia transvaginal e a medição da cavidade endometrial. Tem mulheres, principalmente, porque o DIU antigamente era posto em mulheres que já tivessem histórico de gestação anterior. Hoje não, mulheres que não gestaram, nunca tiveram grávidas, elas podem também colocar o DIU. Tamanho da cavidade endometrial dela, você tem o DIU de tamanho comum, usual, e DIUs menores, que a gente chama de mini DIUs. Tá. Vamos para as dúvidas? O pessoal já Bora. está mandando no nosso WhatsApp um cheiro para Josi. Ela disse que fez a laqueadura faz 1 ano e ainda está com o DIU. Eu menstruo e passo 8 dias menstruada. É por conta do DIU? Olha, cada mulher tem o seu tipo menstrual. Esse tipo menstrual varia entre 3 dias até 8 dias. Mas eu recomendo que, se o objetivo principal do DIU que você pôs foi evitar filhos, se você já fez uma laqueadura, pode tirar o DIU a qualquer momento. E se o caso dos seus sangramentos maiores forem realmente esse DIU, você vai ver que o número de dias vai tender a reduzir. Por quê? Porque seus ovários vão passar a funcionar autonomamente, sem nenhuma interferência, bonitão. Nesse caso aí, né, que ela fez a laqueadura e manteve o DIU, é uma escolha pessoal, doutora Vanusa? Eu acho que a médica deveria ter orientado, inclusive, que ela, uma vez fazendo a laqueadura, ela poderia retirar o DIU. Tá livre, né? Tá livre. Não é que nem o homem, quando faz a vasectomia, tem um tempo para poder... Exatamente. Né? Não, você faz a laqueadura, você pode até usar um outro método e talvez essa realmente tenha sido a justificativa para esse DIU ter deixado aí, para que ela, no início da laqueadura, não corresse o risco de engravidar enquanto a laqueadura não se firmava, não se consolidava, Tá. né? Vamos para a próxima dúvida. Tem idade mínima para colocar um DIU ou meninas menores de idade também podem colocar? As meninas menores de idade que nunca gestaram estão podendo colocar. Método, por sinal, que está sendo preferência para esse tipo de meninas. Por quê? Porque quanto mais jovem, mais a capacidade de esquecer, né? Os anticoncepcionais. Não lembrei, aí toma 2, aí depois esqueceu de novo, toma mais 2 e fica nessa tomada irregular, o que gera irregularidade menstrual também. Então, para evitar esses esquecimentos, hoje o DIU tem sido também uma opção para essas meninas mais jovens e uma opção de escolha muito boa, porque não tem esse problema de esquecer. Tá. Doutora Vanusa trouxe aqui também, que não é, eu achei, disse é o DIU de Mirena, e ela explicou que é outra coisa. Como é o nome desse daqui? Esperômetro, esse nome comprido diz que é um instrumento usado para medir o tamanho da cavidade do endométrio. Tá, então é por esse aqui que mede. Por esse daí você mede, então você já tem noção de qual DIU colocar, se um DIU convencional ou se um mini DIU. Tá. E, doutora Vanusa, com relação, né? A senhora já explicou aí que depende muito se a mulher tem um fluxo grande, mas às vezes mulheres que fazem a colocação no SUS, elas não têm a opção de escolher, não sei, estou falando errado, de escolher, eu quero de Mirena ou de cobre. Realmente não existe essa opção? A opção está só para cobre no SUS. Tá. Para o DIU hormonal ainda não é contemplado, E, não. por exemplo, a mulher colocou, não se adaptou, pode tirar também a qualquer momento? Tirar a qualquer momento, e no momento que ela tirar, a partir dali, a viabilidade de poder gestar está em vigência, entendeu? Ela não tem que esperar um tempo, ela não tem que passar por um período em que os níveis hormonais decresçam e para ela poder ovular e gestar, não. Tirando o DIU, ela já tem essa capacidade. Vamos para mais uma dúvida. Mandar um beijo aqui para a Daiana de Marcação, que mandou a mensagem para a gente. Vamos encerrar com ela agora nesse bloco. No próximo, a gente volta com mais dúvidas. Ela disse que é de Marcação. Um beijo para todo mundo de Marcação. Tem 3 filhos e usa DIU há 2 meses. E minha menstruação vem apenas 2 dias. Ela disse que usa o DIU de cobre. Para você ver como a situação se alterna de acordo com a pessoa, né? A maior queixa do DIU de cobre é um aumento do volume da menstruação, de sangue menstrual. Você menstrua só 2 dias, então eu acho que o método está super eficaz, acho que você se adaptou muito bem e acho que ele não alterou o teu fluxo menstrual, como a gente geralmente escuta o pessoal que usa o DIU de cobre falar. E eu acho que a gente fica muito assim, né? Desesperada com essa questão de mulheres que passam uma semana, aí eu passo só 2, o fluxo é baixinho. Você já fica preocupada também, né, doutora Vanusa? Mas na literatura tem essa variação, hein?
tem tipos menstruais, isso varia de acordo com cada uma, que vai desde 3 dias até 8 dias, veja. Então, essa variação, se você menstrua 5 dias, está dentro da faixa de normalidade, se menstrua 7, está dentro da faixa de normalidade, 8 também. E assim vamos, variando. É bom porque é uma característica individual, sua, né? Individual, verdade. Né? Ó, a doutora Vanúzia volta no próximo bloco. Se tem dúvida, o WhatsApp, tá? 988933999. Hoje a gente tá respondendo... A gente não, ela tá respondendo todas as dúvidas sobre DIU. Volto já, viu? Voltamos. Não me abandone. Ó, agora deixa eu falar sobre o São João do Nordestão de Prêmios, que tá sendo arretado, né? E a boa notícia é que a